Sejam bem-vindos, estimados estudantes e amantes da filosofia. No vídeo de hoje, adentraremos o universo ordenado e rigoroso do positivismo, uma das mais influentes correntes filosóficas da filosofia contemporânea, nascida no século XIX e com desdobramentos que reverberam até os nossos dias. Trata-se de uma doutrina que afirma o conhecimento científico como o único saber verdadeiro, desprezando toda metafísica e especulação teológica. Fundada por Isidore Auguste Marie François Xavier Comte, ou simplesmente Auguste Comte, o positivismo estabeleceu as bases de uma nova filosofia da ciência, da política e da moral, que influenciou profundamente a sociologia, o direito, a pedagogia e a organização dos estados modernos. O positivismo emergiu na França, em meio ao cenário de transformações da Revolução Industrial e do colapso das estruturas tradicionais da sociedade europeia. Seu nascimento intelectual se deu na primeira metade do século XIX, tendo como marco simbólico a publicação da obra Curso de Filosofia Positiva, publicado entre 1830 e 1842, por Auguste Comte, em Paris. Era um tempo de incertezas políticas, revoluções burguesas e aceleração do progresso técnico, um terreno fértil para ideias que buscassem ordem, progresso e racionalidade. O positivismo trouxe, como legado para a humanidade, a sociologia como ciência. Foi responsável por conceber um modelo de pensamento pautado na observação, na verificação e na experimentação dos fenômenos sociais. Ele propôs a organização racional da sociedade segundo leis científicas, defendendo que os problemas humanos poderiam ser resolvidos da mesma forma que os da física ou da biologia. Introduziu também a noção de evolução dos saberes, sintetizada na famosa Lei dos Três Estados, que afirmava que o espírito humano passa por três fases: teológica, metafísica e positiva. No que se refere ao legado filosófico, o positivismo influenciou a fundação da sociologia moderna, foi base para reformas educacionais e jurídicas e sustentáculo filosófico para modelos políticos em diversos países, inclusive no Brasil, cuja bandeira nacional estampa o lema Ordem e Progresso, diretamente inspirado em Comte. Seu legado reside ainda na defesa de uma moral laica, de uma organização social pacífica e no ideal de uma religião da humanidade, alicerçada na razão, na ciência e no amor ao próximo. Essa corrente foi criada por Auguste Comte, nascido em Montpellier, na França, em 19 de janeiro de 1798. Auguste Comte faleceu em Paris, em 5 de setembro de 1857. Seu trabalho lhe rendeu o título de pai do positivismo. Estudou na Escola Politécnica de Paris e foi secretário de Henri de Saint-Simon entre os anos de 1760 a 1825, um dos pensadores precursores do socialismo utópico e um dos primeiros a vislumbrar a necessidade de reorganizar a sociedade com base na ciência e na indústria. Foi considerado mestre de Auguste Comte, com quem aprendeu a importância da reorganização social, aplicando uma característica metódica mensurável. Comte foi secretário e discípulo de Saint-Simon entre os anos de 1817 a 1824. Durante esse período, absorveu muitos conceitos fundamentais sobre a importância da ciência, da técnica e da ordem social. Saint-Simon influenciou Comte com a ideia de que os cientistas e industriais deveriam substituir os nobres e teólogos na liderança da sociedade. A parceria foi rompida quando Comte passou a reivindicar originalidade própria em suas ideias, acusando Saint-Simon de plagiar conceitos que ele acreditava serem seus, especialmente os que seriam desenvolvidos posteriormente na Lei dos Três Estados e na hierarquia das ciências. As principais obras de Saint-Simon foram Cartas de um Habitante de Genebra a seus contemporâneos, publicada em 1803, A Indústria, publicada em 1817, e o Catecismo dos Industriais, publicado entre os anos de 1823 a 1824. Saint-Simon é considerado um dos precursores da sociologia e da tecnocracia moderna. Sua influência foi decisiva para que Comte concebesse sua própria doutrina positivista, ainda que, ao final da vida, ele tentasse apagar essa ligação. Sua ruptura com o mestre o conduziu à fundação de um sistema próprio. Suas principais obras foram Curso de Filosofia Positiva e Sistema de Política Positiva. O Curso de Filosofia Positiva foi publicado entre 1830 a 1842, onde estabelece a Lei dos Três Estados e organiza as ciências de modo hierárquico.
Esta obra é composta por 6 volumes e apresenta a proposta de Comte de construir uma ciência da sociedade convertendo a sociologia ao conceito de ciência, moldada nos mesmos princípios das ciências naturais. Ele argumenta que todo conhecimento passa por 3 fases sucessivas e inevitáveis, as quais compõem a lei dos 3 estados: estado teológico, ou fictício, estado metafísico, ou abstrato, e estado positivo, ou científico. Na primeira lei, que representa o estado teológico, ou fictício, o fenômeno é explicado por vontades sobrenaturais ou divinas. Ou seja, o mundo é regido por deuses ou espíritos. Essa concepção se subdivide em fetichismo, que significa crença em objetos animados, politeísmo, que significa crença em vários deuses, e monoteísmo, que significa crença em um único Deus. Um bom exemplo seria acreditar que os trovões são causados por um deus do trovão. Na segunda lei, estado metafísico, ou abstrato, as explicações são dadas por entidades abstratas ou essências invisíveis, como natureza, forças vitais, substâncias, etc. Percebemos então uma transição entre o teológico e o positivo. Podemos considerar como exemplo a natureza das coisas, que é explicada por conceitos como alma, força vital ou substância. A terceira lei é estado positivo, ou científico, no qual o espírito humano renuncia a buscar as causas últimas ou essências absolutas. Passa a observar os fatos, identificar leis regulares e fazer previsões, baseando-se em métodos empíricos e racionais. Podemos definir como exemplo os fenômenos que são estudados por meio da física, da química, da biologia e da sociologia. A ideia central dessa lei é saber para prever, prever para prover. Um lema resume o ideal kantiano: a ciência deve permitir prever os fenômenos e, com isso, intervir na realidade para administrá-la racionalmente. O sistema de política positiva está distribuído em 4 volumes, desenvolve sua proposta de uma religião da humanidade, baseada na exaltação do altruísmo, da ordem e do progresso. A principal ideia de Auguste Comte na obra Sistema de Política Positiva, publicado entre 1851 a 1854, é a substituição da teologia tradicional por uma nova forma de religião laica e científica, que ele chamou de religião da humanidade. Nesta obra, Comte avança para uma fase mais madura e também mais polêmica de seu pensamento, propondo uma organização moral, social e política da sociedade com base nos princípios do positivismo, mas agora revestidos de rituais, símbolos e instituições semelhantes às das religiões tradicionais. A ideia central é que a humanidade deve ser regida por uma moral universal baseada na ciência e no altruísmo, organizada em uma nova estrutura espiritual que substitua as religiões teológicas. Comte acreditava que a sociedade precisava de um novo poder espiritual para manter a coesão moral e social. Ele via a ciência positiva como a base legítima para isso, e propôs uma nova religião centrada na humanidade como ser supremo, não no sentido sobrenatural, mas como um ideal coletivo e evolutivo. Essa obra apresenta alguns elementos-chave. O primeiro elemento diz respeito à religião da humanidade. Prega o culto à humanidade como totalidade viva de todos os seres humanos do passado, presente e futuro. Na mesma obra, também prega a substituição de Deus por um ideal coletivo, que resultaria no estabelecimento de novos rituais laicos, calendário cívico e até santos positivistas, convertendo filósofos e pensadores em baluartes santificados como Aristóteles, Dante, Gutenberg, entre outros. As ideias propostas nessa obra não param por aí, representam, também, a moral positiva, baseada no princípio do altruísmo, viver para os outros. Na sua percepção, o egoísmo é visto como a origem dos males sociais, e a moral deve ser regida por deveres, não por direitos. Na máxima que temos em nossa bandeira, ordem e progresso, determina que a política deve garantir a ordem como condição do progresso. O poder espiritual, formado por cientistas, filósofos e moralistas, deve guiar a sociedade, enquanto o poder temporal, governantes, deve executar essa direção moral. Assim, a nova estrutura social determina que a sociedade deve ser regida por uma elite moral e científica. Comte propôs a criação de templos da humanidade, um sacerdócio laico e um calendário positivista com datas comemorativas filosóficas e científicas. Filosoficamente, Comte buscava reconstruir a sociedade moderna sobre bases racionais,
mas sem deixar de lado o papel simbólico e emocional que as religiões sempre exerceram. Ele queria que a ciência não apenas explicasse o mundo, mas também orientasse a vida ética, afetiva e política da humanidade. Claramente essas obras trazem uma importância histórica. Essa obra, especificamente, consolidou a vertente religiosa do positivismo, muito influente no Brasil no final do século XIX. A proposta kantiana foi adotada com adaptações, por pensadores como Miguel Lemos e Teixeira Mendes, que a incorporaram à formação do ideário republicano brasileiro. O próprio Kant é o representante máximo do positivismo clássico. No entanto, como em todas as correntes, existem seus seguidores diretos. No que se refere ao positivismo, podemos destacar Émile Littré, que viveu entre os anos de 1801 a 1881, nascido em Paris, era médico e lexicógrafo. Foi ele quem difundiu as ideias positivistas e foi responsável pela elaboração de um grande dicionário da língua francesa, alinhado ao espírito científico. O positivismo gerou outros seguidores e criou escolas. Se ramificou em duas correntes principais. A primeira foi positivismo científico ou naturalista, que manteve o foco no método experimental e na neutralidade científica. A segunda foi o positivismo religioso, liderado pelo próprio Kant em sua fase tardia, que propunha uma religião laica centrada na humanidade. Entre seus seguidores notáveis, podemos citar pelo menos dois que se destacaram. O primeiro foi Teófilo Braga, que viveu entre os anos de 1843 a 1924. De origem portuguesa, foi político e literato, defendeu o positivismo como guia da regeneração moral. O segundo seguidor em destaque foi Miguel Lemos, que viveu entre os anos de 1854 a 1917. Nascido no Rio de Janeiro, foi um dos fundadores da Igreja Positivista do Brasil. Em sua visão, a obra tardia de Kant, especialmente a ideia da religião da humanidade, deveria servir como base espiritual para a moral pública nacional. Lemos via a ordem e a disciplina social como indispensáveis ao progresso brasileiro, especialmente após o colapso do Império. Por fim, mas não menos importante, destacamos o terceiro seguidor, Raimundo Teixeira Mendes, que viveu entre os anos de 1855 a 1927. Também nascido no Rio de Janeiro, Teixeira Mendes foi o verdadeiro arquiteto da simbologia positivista no Brasil. Era um intelectual influente, matemático e filósofo. Foi ele o responsável por formular o lema Ordem e Progresso, diretamente inspirado na máxima kantiana, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Foi também Mendes quem idealizou a atual bandeira do Brasil, incorporando nela o lema positivista, uma das expressões mais visíveis da influência de Kant sobre a identidade nacional. Em sua versão adaptada do positivismo, a sociedade deveria ser regida por princípios científicos e morais, com o culto à humanidade substituindo o culto a Deus. Para conhecer bem essa corrente, é preciso destacar sua aplicação prática e repercussão contemporânea. O positivismo exerceu forte influência na República Brasileira, especialmente no século XIX e início do século XX, marcando a estrutura do Estado, do sistema educacional e da organização militar. Ainda hoje, sua ênfase na ciência, na ordem social e na objetividade serve de base para práticas administrativas, jurídicas e pedagógicas. Na contemporaneidade, embora criticado por sua rigidez e por seu desprezo ao subjetivo, o positivismo ressurge em debates sobre tecnocracia, políticas públicas baseadas em evidências e organização racional do conhecimento. Os principais críticos opositores do positivismo surgiram a partir da segunda metade do século XIX. Entre eles estão Karl Marx, Friedrich Nietzsche e Henri Bergson. Karl Marx viveu entre os anos de 1818 a 1883. Nascido em Trier, Alemanha. Marx acusava o positivismo de ser conservador, incapaz de compreender os conflitos e contradições sociais. Suas obras mais relevantes incluem O Capital, 1867, e Manifesto Comunista, 1848. Friedrich Nietzsche viveu entre os anos de 1844 a 1900. Nasceu em Hocken, Prússia. Criticava o positivismo por reduzir o ser humano à lógica e à estatística, ignorando a vontade de potência e a dimensão trágica da existência. Sua obra Assim Falou Zaratustra
Foi publicada entre os anos de 1883 a 1885. Nessa obra, o autor se opõe frontalmente a qualquer forma de normatização da vida. Henri Bergson viveu entre os anos de 1859 a 1941. Era um filósofo francês que combateu o mecanicismo positivista com sua filosofia da duração e da intuição, especialmente nas obras A Evolução Criadora, publicada em 1907, e O Riso, publicada em 1900. Podemos concluir que o positivismo é uma das colunas mestras da filosofia contemporânea. Sua crença no saber científico, sua fé na razão e na ordem social moldaram a modernidade como a conhecemos. Porém, como toda corrente filosófica, também foi alvo de críticas e revisões, sobretudo por sua tendência à tecnocracia e ao reducionismo científico. Ainda assim, sua importância é inegável. O legado de Comte permanece vivo nas instituições, nos métodos e nos ideais de progresso que continuam a inspirar nossa civilização. Se esta aula lhe foi útil e provocou reflexões, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com quem também ama o saber filosófico. Não esqueça, ordem e progresso não são apenas palavras na bandeira, são princípios que moldaram uma era. E você, o que pensa sobre isso? Comente aqui embaixo.